A formação de marido e esposa, parte 07, dia 21 de novembro de 2024. Quão deplorável é que essa regra cristã de casamento seja tão frequentemente pisoteada. A violação é, pelo menos em seu grau, peculiar à nossa época. Nossos piedosos ancestrais teriam ficado chocados com a prática, como aparece em seus escritos inestimáveis. E estou convencido de que é muito devido à prevalência desses relacionamentos indiscriminados e profanos que ficamos tão aquém daqueles homens de Deus que nos precederam em nossa reclusão do mundo. Na simplicidade de nossas vidas, na uniformidade de nossa profissão, no cumprimento do culto familiar e no treinamento de nossas famílias, na educação e a demonstração do Senhor. Ninguém deve contemplar a perspectiva de um relacionamento como o casamento sem a maior e mais séria deliberação, nem sem a mais fervorosa oração a Deus por direção. A oração, no entanto, para ser aceitável ao Todo-Poderoso, deve ser sincera e deve ser apresentada com um desejo real de conhecer e fazer sua vontade. Muitos, eu acredito, agem em relação a Deus como agem em relação aos seus amigos. Eles se decidem e então pedem para serem direcionados. Eles têm algumas dúvidas, e muitas vezes fortes, sobre a propriedade do passo que estão prestes a dar, que são gradualmente dissipadas por suas súplicas, até que tenham orado e para se convencerem de que estão certos na decisão que, de fato, já tomaram. Orar por direção em um assunto que sabemos estar em oposição à palavra de Deus e no qual já resolvemos agir, e adicionar hipocrisia à rebelião, se há razão para acreditar que o indivíduo que solicita um cristão para se unir a ele em casamento não é verdadeiramente piedoso, que necessidade tem ela de orar para ser direcionada? Isso parece pedir ao Todo-Poderoso que lhe seja permitido fazer o que ele já proibiu que fosse feito em sua palavra. No caso de viúvas e viúvos, especialmente onde há uma família, uma prudência peculiar é necessária. Conheci casos em que tais pessoas sacrificaram todos os seus próprios gostos e predileções e fizeram sua seleção com reverência exclusiva aos seus filhos. Tal sacrifício é de fato generoso, mas pode se tornar uma questão se é discreto. Está colocando seu próprio conforto e até mesmo o caráter em algum grau de perigo, nenhum dos quais podem ser perdido sem danos muito sérios para aquelas mesmas crianças cujos interesses eles consultaram tão heroicamente. Este, no entanto, é um erro muito mais raro e venial do que o do extremo oposto. Quão indecoroso e desconsiderado é para um viúvo de 60 anos trazer para uma casa uma jovem esposa e colocarem sobre elas filhas mais velhas do que ele, introduzir no círculo familiar tias e tios mais jovens do que alguns dos sobrinhos e sobrinhas. Raro é o caso em que tais relacionamentos impróprios são formados, sem que os autores deles percam muito de sua própria reputação e destruam muito do conforto de suas famílias. Que tais homens não se perguntem se suas filhas do primeiro casamento são expulsas de casa pelas consequências do segundo e são levadas a formar casamentos imprudentes, as quais foram levados pela força do exemplo parental e instalados pela consequência da loucura parental. Na seleção de uma segunda companheira para a vida, onde a primeira foi eminente por talentos ou virtudes, muito cuidado deve ser tomado
para que não haja nenhuma inferioridade grande e marcante, que formaria um contraste sempre presente e sempre doloroso. Um homem que nunca conheceu por experiência a alegria de um casamento feliz, nunca pode conhecer os males de um imprudente, agravados pelo poder da comparação. Que aquele que assim os conheceu, tome cuidado com a forma como expõe a tal miséria desamparada e sem esperança. O devido cuidado também deve ser exercido em referência aos interesses das crianças. A mulher prestes a ser selecionada tem esse princípio, essa prudência, esse autocontrole, esse bom temperamento que, se ela se tornar mãe, a ajudará a esconder suas parcialidades, pois suprimi-las é impossível e seria antinatural, e não pareceria menos gentil com sua prole adotiva do que com a sua própria. Esse homem age de uma forma muito cruel, uma parte muito perversa em relação à memória de sua primeira esposa, que não cuida de seus filhos, uma amiga gentil e judiciosa em sua segunda esposa. O que é senão um medo disso que fez algumas mulheres, quando em seu leito de morte, quebrarem as regras de propriedade e recomendaram seu sucessor nos braços, no coração e na casa de seus maridos. Elas tremiam por seus filhos e pareciam naquele momento triste ter se tornado dispostas a serem esquecidas, desde que seus bebês pudessem encontrar uma segunda mãe nela que ocupasse seu lugar. Amém. Tem continuação. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é um Deus infinito. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Amém e amém.